bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, vamos lá. Nós estamos em Marcos, capítulo 4, tá? E eu vou estar lendo para vocês alguns versículos que Deus falou no meu coração. Mas primeiro vamos fazer aqui uma oração de abertura a esse momento, agradecendo a Ele e convidando Ele para estar aqui conosco. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos vir passar mais um dia conosco, Senhor. Que seja mais um dia na Tua presença, Pai. Paizinho, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e venha fazer morada, Pai, venha criar raiz, Senhor. Paizinho, que nós tenhamos um coração obediente a Ti, Pai, um coração onde nós saibamos, Pai, que Teu amor excede todo entendimento, Pai, e nos traz paz, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, que Teu Espírito venha de encontro a gente agora, Pai, que venha falar através da Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, vamos lá. Aqui, Deus está falando muito sobre parábolas, né? Através de parábolas. E aqui tem a parábola da semente, que é justamente a mensagem de hoje. Tá? Então, eu vou estar lendo para vocês aqui. Pega a tua Bíblia no Marcos 4, a partir do versículo 1, fala assim. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas e ele dizia, escutem. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e essas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na parte de 30, 70 até 100 grãos por um. O Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Tá? O que Jesus quer nos ensinar com isso aqui, gente? O solo, a semente, é a palavra lançada. O solo é os nossos corações. Então, o que acontece aqui? Existem pessoas e pessoas. Existem aquelas pessoas que vão às igrejas ou que escutam a palavra de Deus, independente de ser igreja ou não, pode ser, né? Hoje a gente tem a facilidade da internet, né? E escutam a palavra de Deus, elas absorvem, porém, pode acontecer delas absorverem e não colocar em prática, pode acontecer de entrar por aqui, sair por aqui, pode acontecer de você ir escutar, ficar feliz naquele momento, achar que, enfim, que algo vai acontecer daquilo ali e não vir a acontecer, porque você não desenvolveu a fé em cima daquela palavra que foi lançada para você, entende? Então, tem muitas pessoas que no decorrer do meu processo, eu escutei as pessoas falando, mas eu oro e nada acontece. Mas eu escuto a palavra e nada acontece. Eu vou à igreja e nada acontece. Por quê? Não é a culpa da pessoa que lançou a semente. Não é culpa de terceiros, tá? Mas, na verdade, não existe culpa. Existe a falta de interesse, tá? Então, o que acontece? A sua fé, ela move, tá? A palavra foi lançada, mas para aquela palavra se criar raiz dentro de você e para frutificar na sua vida, você precisa exercer a sua fé. Você precisa desenvolver a fé que tem dentro de você. Lembrando que a fé, gente, não é um sentimento, tá? Como assim, Roberta, a fé não é um sentimento? A fé não depende do seu estado de espírito para saber se ela está fortalecida ou para saber se ela está enfraquecida. A verdade, a fé ela é alimentada através da palavra de Deus, através de você procurar a Deus, através de você querer intimidade com Ele, através de você se relacionar com pessoas que proferem a mesma fé que você, porque a sua fé vai fortalecer a partir desse momento, a partir disso, a partir do momento que você para de andar com as pessoas que proferem a mesma fé que você para de escutar a palavra, que você para de procurar a Deus, que você para de fazer tudo o que você deveria fazer para fortalecê-la, a sua fé esmorece. Não é que ela acabe, ela esmorece, entende? Então, é importante você estar fazendo o fortalecimento da sua fé para a palavra lançada na sua vida vir a gerar frutos. Tá? E outra coisa também que Deus falou no meu coração.
Esse lugar que você está hoje, esse lugar que Deus permitiu de você estar, tá? Eu não sei se é uma empresa, não sei se é uma casa, não sei se é outra cidade, um outro país, não sei. Esse lugar que você está hoje é o lugar que você deveria estar. Por quê? Essa terra árida que você está hoje é justamente a terra que Deus está preparando você para vir a desenvolver, a sua semente vir desenvolver, tá? Criar raiz na palavra dele, criar raiz nele. Você entende? Muitas pessoas, quando escutam essa parábola da semente, elas entendem assim: a palavra foi lançada e Deus quer que eu fique aqui, nesse lugar, aonde ele me colocou. Não necessariamente, tá? Às vezes o local que você está hoje é apenas um local de preparo para o que Deus tem para sua vida. Entende? Então, o lugar que você está hoje não é o seu ponto final. Não é o local que Deus vai fazer você criar raiz. Ele está criando raiz em você através da palavra, na obediência, no amadurecimento, no desenvolvimento como pessoa. Ele está te desenvolvendo, tá? É como se fosse um tempo de casulo da borboleta. Dentro do tempo de casulo da borboleta, ela não precisa, para poder se preparar para poder voar. Se ela não passar pelo processo do casulo, ela não voa, ela continua uma lagarta. Então, ela precisa fazer a mesma coisa com você e conosco, né? Com todos nós precisamos passar pelo processo. Então, ele precisa fazer a mesma coisa com você. Você precisa passar pelo tempo de casulo, que é o desenvolvimento da sua raiz, espiritualmente falando, que é o desenvolvimento da sua raiz nele, tá? Para você vir a agregar para o reino, para você vir a desenvolver para ele, para você vir futuramente a ser um agente de transformação, um missionário, um evangelista, um apóstolo, um bispo, um pastor. Eu não sei qual é o chamado que você tem para sua vida, mas você precisa passar pelo tempo do casulo, você precisa passar pelo tempo do processo, tá bom? E agradeça, porque muitas pessoas ou gostariam, ou não tiveram a oportunidade, ou não é o chamado delas. Mas muitas pessoas, às vezes, abandonam esse processo, porque esse processo, gente, é um processo árduo, é um processo difícil. A terra, muitas das vezes, é árida, tá? E por que Deus permite, então, Roberta, eu passar por essa terra árida, já que ele poderia ter jogado a semente num lugar fértil, vamos colocar assim? Porque você provavelmente tem características que precisam ser forjadas nessa terra árida. Talvez se as suas características fossem para uma terra mais adubada, vamos colocar assim, talvez essas características elas não se desenvolveriam. Então Deus permitiu que você entrasse, fosse jogado numa terra árida, para você desenvolver como pessoa, como ser humano e aprender. Gente, o tempo do casulo, o tempo do processo é justamente esse. Deus, ele é fenomenal no que ele faz. O tempo do casulo, o tempo do processo é para você aprender a depender dele. Única e exclusivamente dele. Porque quando você aprende a depender dele, quando você aprende a apenas olhar para ele, quando você aprende a priorizá-lo na sua vida, você se desprende do resto, você se desprende de todos e de todos à sua volta. E você só passa a olhar para ele. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente o priorize. Ele quer que a gente apenas olhe para ele, que o foco seja nele. Porque na palavra diz, né? Mateus 6,33, né? Buscai primeiro a minha justiça, a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você buscar a Deus, se você focar em Deus, se você priorizar a Deus, Ele sabe o que é melhor para você. E Ele vai trazer no tempo certo. Porque se alguém se trouxer no tempo errado, que você não está preparado para receber aquilo, a tendência nossa do ser humano é não valorizar. Então a gente vai perder, entendeu? Ou a gente não valoriza, ou a gente faz pouco caso, ou a gente até recebe, porém como a gente não sabe administrar aquilo, a gente vai deixar no cantinho. Isso que a gente deixa no cantinho, a gente perde.
Então, para não acontecer isso na sua vida, porque as coisas de Deus não acontecerem isso na sua vida, Ele primeiro prepara você, Ele primeiro desenvolve você, Ele primeiro amadurece você, Ele primeiro faz você depender dEle, para depois te entregar. Quando você estiver maduro, quando você estiver pronto, Ele vai trazer até você. Não é você que vai precisar ir atrás dele, né? Nós seres humanos temos por tendência de não esperar, né? De querer ir atrás, de querer lutar, de querer fazer as coisas. Só que nem tudo, gente, é pra gente fazer. A gente tem que aprender a depender de Deus. A gente tem que aprender a ser dependente dele, né? Eu sei que não é fácil ser dependente de Deus, porque muitas das vezes a gente tem que engolir o nosso ego, né? Literalmente, engolir as nossas independências que a gente acha que nós somos, né? Mas precisamos deixar ele agir, precisamos aprender a depender. Isso, quando você aprende a depender de Deus, quando você chega a esse limite, a esse ponto teu na tua vida, do seu relacionamento com Ele, você está dizendo para Deus assim: eu confio em você, Pai. Eu confio totalmente em você. Porque eu não tenho mais controle nenhum da minha vida. Entende? Então, é esse grau de independência que Ele quer da gente, tá? E eu só tenho uma coisa para dizer para ti. Quando você aprende a chegar nesse nível de relacionamento com Ele, a sua vida, a sua volta, não é que ela se torne mais fácil, tá? Pelo contrário, a tendência é ficar mais difícil, porque a oposição não quer que você aprenda a depender de Deus e que você venha viver as promessas dele para sua vida. Porém, você como ser humano, você fica mais leve, o mundo pode estar caindo à sua volta, tá? As dificuldades podem estar gritando, batendo na tua porta, mas você, ser humano, você não se abala. Você não fica abalado. E é justamente nessas horas que as pessoas ao seu redor não conseguem entender, com toda a dificuldade que você passa, com tudo que acontece à sua volta, como que você ainda está de pé. Essa é a dádiva de Deus. Ele nos fortalece, Ele nos protege, Ele nos anima, entende? Então, quando você aprende a depender dele, nada, ninguém na tua volta te domina mais, entende? Então, aprenda, tá, a querê-lo, que esse local onde Deus te plantou para você desenvolver como pessoa, para você ser uma pessoa melhor, para você passar pelo processo de amadurecimento, agradeça a Ele, porque por mais difícil que esteja, por mais dolorido que seja, você está se tornando uma pessoa melhor, você está se tornando uma pessoa mais madura, você está se tornando algo, você está desenvolvendo como pessoa, o seu lado espiritual está desenvolvendo também, porque você está aprendendo a ter relacionamento com Deus, você está aprendendo a depender dele. Então, gente, tudo é um porquê, tá? Não existe aquela coisa de coincidência. Ah, coincidentemente te encontrei. Ah, coincidentemente eu vim parar nesse lugar. Não, gente, não existe coincidência. Existe processos, tá? Existe Deus te colocar no local, te permitir você estar ali, né? Ou Ele te colocar, ou Ele te conduzir a isso, e você permitir estar ali, chegar, e Ele vem desenvolver e trabalhar em você nesse local, tá? Para você vir ser uma pessoa melhor, uma pessoa que venha agregar, uma pessoa mais madura, mais confiante, mais destemida, mais ousada, tá? Eu não sei qual é o que você está necessitando agora, mas é isso que a gente, quando consegue ter um relacionamento mais aprofundado com Deus, é isso que a gente começa a desenvolver. Então, se você antes era uma pessoa mais tímida, se você antes era uma pessoa que tinha medo de errar, se você antes era uma pessoa que tinha necessidade em querer agradar o outro, Deus arranca isso tudo de você e você começa a ser uma pessoa destemida, você consegue ser uma pessoa mais ousada, você consegue ser uma pessoa mais falante, mais participativa, tá bom? Então é isso que ele faz nesse tempo, tá, gente? Então,
agradeça a Deus, tá? Por tudo que acontece na tua vida, mesmo você achando que tá acontecendo errado, não saiba que tá acontecendo certo. Porque os nossos olhos é errado, porém os olhos de Deus sempre vai ser certo, porque tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que venha fazer a diferença na tua vida, que você venha colocá-la em prática, lembrando que, gente, tudo que vocês escutam da palavra, sendo eu falando, sendo outras pessoas falando, sendo você lendo a Bíblia, vocês precisam colocá-la em prática, tá bom? Senão morre, a sua fé não vai ser edificada, tá bom? Então a sua fé precisa ser edificada, você precisa, tipo assim, li na palavra tal, Roberta falou tal, fulano falou tal, eu preciso colocar isso aqui em prática, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento, vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, que foi um momento na tua presença, Senhor, obrigada, Jesus, por ser o nosso Senhor único e suficiente Salvador, Pai. Mas em nome de Jesus, vai de encontro a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que elas venham se sentirem amadas por Ti, que elas venham se sentir protegidas por Ti, Senhor. Que elas venham, Senhor, sentir o quão são seus filhos, Pai, e o quão elas merecem estar do seu lado e na sua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Pai. Obrigada por esse momento, por esse devocional, Pai. Abençoa, Pai, todas as pessoas que compartilham, que curtem, que comentam, Senhor. O Senhor sabe que eu não sou de pedir essas coisas, porém, que seja feita a Tua vontade conforme em cima das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Tá? Quem sentir necessidade no coração, vontade no coração de querer abençoar a minha vida através dos compartilhamentos, das curtidas, eu agradeço, tá? Porque assim outras vidas vão ser alcançadas, tá? Eu confesso que eu ainda não entendo muito esse lance de algoritmos de internet e tal. A minha vontade aqui é apenas de vir falar de Deus pra ti, porém, existem alguns requisitos, né? Então, se você quiser abençoar a minha vida compartilhando, comentando, enfim, fazendo o que você achar que deve fazer, que assim seja. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.